E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui o nosso estudo de direito civil. E hoje a gente vai começar a estudar aquele que é o terror, o desespero. Eu consigo escutar daqui o choro e ranger de dentes quando a gente começa. É só falar o nome disso aqui que já todo mundo entra em pânico. Falou em direito civil, o povo já olha meio torto. Mas na hora que a gente fala em direito civil, especificamente em, olha o que é, obrigações, rapaz, pense no desespero, no choro, ranger de dentes que todo mundo fica, tá? O povo perde mais a noção em obrigações, tem mais medo de obrigações. Olha, eu não sei mais do que vocês têm medo nesse direito civil. Se é de obrigações, se é de contratos, do que aconteceu nessa faculdade, que é um trauma com esse direito civil. Que eu, assim, olha, eu não sei. Eu acho que é muito termo em latim. Só pode, gente, porque não tem lógica. Só pode, mas vamos ficar calmos, tá? Então, vamos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai analisar, vai ser esse quadrinho que está aqui na sua tela. A diferença básica sobre direitos reais. Opa, arruma essa caneta aqui, prof. Arruma essa caneta. A diferença entre direitos reais e o direito obrigacional. Eu não preciso nem colocar coração, né? Porque todo mundo já sabe que a FGV ama direito das obrigações. Até porque, se você não souber direito das obrigações, volta aqui. Se você não souber direito das obrigações, lembra que eu comentei lá em parte geral, quando eu falei de negócio jurídico, se você não entender direito de negócio jurídico, você vai ter uma dificuldade com obrigações, vai ter uma dificuldade com contratos. Então, agora é tudo uma sequência. Então, a gente tem que começar a fazer assim. Você vai estudar bem aquela parte geral de negócio jurídico, saber bem aquela escadinha pontiana, tá? Aqueles 3 degrauzinhos, ok? Sabendo bem aquilo ali, a gente parte para o estudo do direito das obrigações. Porque a gente vai exaurir o direito das obrigações, aí você consegue entender muito melhor os contratos, consegue entender muito melhor direitos reais, consegue entender muito melhor responsabilidade civil. Tá? Então a gente sempre vai conseguir entender muito melhor, porque ele é gradativo, tá bom? Então, volta para cá. Vamos analisar aqui esta tabelinha. Nos direitos reais, o nosso objeto de estudo são as coisas. São as coisas. E no direito obrigacional é uma prestação. Seja essa prestação que, né, dar, fazer, não fazer e etc. Né? São essas as prestações que a gente vai analisando. O sujeito passivo é sempre nos direitos reais indeterminado, pois a figura do sujeito somente surgirá quando houver violação do direito. Os direitos reais são erga omnes, ou seja, oponível contra qualquer sujeito que viole o direito real. A gente vai ver direitos reais, a gente vai estudar direitos reais, e quando estudarmos o direito real, a gente vai ver que, por exemplo, fala aqui, ó, que cadê, gente? Aqui, ó, oponível qualquer sujeito contra qualquer sujeito que viole o direito real. Então, se a pessoa violou o seu direito de propriedade, que é um direito real, por assim dizer, então você pode sim ajuizar, né? Então, ou oponível contra qualquer sujeito que viole o seu direito real. Já no direito obrigacional, o sujeito passivo, ele é determinado ou são determináveis. São determinados ante a existência da figura do credor e do devedor. Sempre tem alguém que deve e alguém que tem que cobrar. Mas pode haver também uma indeterminabilidade, é palavra, transitória, caracterizada como sujeitos determináveis, tá certo? Em relação aos direitos reais, a duração deles são perpétuos. Já os obrigacionais, eles são transitórios,
pois a relação obrigacional vai existir enquanto houver o vínculo, enquanto houver aquela obrigação de dar, enquanto houver aquela obrigação de fazer, enquanto houver aquela obrigação de não fazer, por exemplo, tá? O vínculo deixa de existir com o adimplemento da obrigação. Então, se eu entreguei, que é aqui na obrigação de dar, se eu entreguei, seja coisa certa, seja coisa incerta, eu adimplio a minha obrigação e pronto, resolvi. Se eu fiz ou se eu não fiz determinada coisa ali, determinado algo, eu adimplio a minha obrigação e ele vai deixar de existir, tá? Os direitos reais, a formação, criado somente por lei, 1225 do Código Civil. Já a formação dos direitos obrigacionais, eles são ilimitados. A gente tem categorias de obrigação, já comentei, dar, de fazer, de não fazer, e é possível criação de categorias atípicas, tá? Então eu tenho outras categorias de obrigações que eu posso simplesmente criar, que não necessariamente ficará restrita a dar, fazer ou não fazer, certo? Então, volta aqui. Nos direitos reais, a ação pode ser proposta contra qualquer sujeito. Exatamente por isso aqui, ó. E aqui, nos direitos obrigacionais, a ação somente em face do sujeito passivo. Por quê? Porque ele fica vinculado, tá certo? Aqui nos direitos reais, contra qualquer sujeito, porque ele é oponível erga omnes. Olha que rabisqueira que eu fiz nesse quadro. Mas eu gosto assim, tá? Então, a gente conseguindo entender a diferença entre direitos reais e direito obrigacional já facilita e muito a nossa vida, tá certo? Então, superado isso daqui, vamos aos estudos das modalidades de obrigações. As modalidades de obrigações, primeiro eu vou falar delas aqui, depois a gente, entra em cada uma delas. Em relação modalidade de obrigações, temos obrigações de dar, de fazer, de não fazer, ok? E a gente estuda isso daqui do 233 ao 285. Então, abrangendo multiplicidade de situações que podem ocorrer como solidariedade, divisibilidade, solidariedade das obrigações, divisibilidade das obrigações ou indivisibilidade das obrigações, contextualização dos institutos, características e etc. Transmissão das obrigações se estuda nesses artigos de cá. Só voltando aqui, eu coloquei o número desses artigos aqui, porque, gente, quando cai obrigações na sua prova da ordem, quando cai obrigações na prova da OAB, é lei seca, tá? É estritamente lei seca. Dificilmente vai cair coisa diversa da lei, dificilmente, mas eu acho que assim, é 0,01% de cair uma doutrina no que diz respeito a obrigações. Sempre vai cair a letra da lei. Ele vai te dar um caso, vai te dar um casinho, e depois ele vai tentar fazer ali uma contextualização com que o próprio código te dá. Por isso que eu indiquei aqui dos artigos 233 a 285, num primeiro momento, porque vocês têm que ler a lei seca. Tem que ler a lei seca. Tem que, tá? Vocês têm que ler a lei seca. Não tem outra forma. Você não tem outra forma. Mas eu não gosto de ler a lei seca. Amor, eu também não gosto. Gostar, eu gosto de comer torta de limão. Gostar, a gente não gosta. Quem gosta de estudar? Eu não gosto de estudar. Você gosta de estudar? Gostar? Não gosta, não. Gosto de fazer o quê? Gosto de ver Netflix. Gosto de dormir. Gosto de ficar com meu filho. Mas a gente tem que fazer o que é preciso fazer, né? Então você tem que ler a lei seca, né? Então tem que ler, tá bom? Então coloquei aqui os números dos artigos para facilitar também a sua vida. Você pode fazer o seguinte: arruma aí um esqueminha de leitura de lei seca. Coloca assim: vou ler quantos artigos dá aqui, ó? Sei lá, não sei fazer conta não. Faz aí pra mim, Dário. Quanto é que dá aí? 285 menos 233. Só pra saber quantos artigos tem aqui. Fazer uma média. Que aí ele faz um plano assim, ó. Vou ler 5 artigos por dia. 52.
Ó, se tá falando que tem 52 artigos aqui, ó. Oh, meu Deus, não é 52 dias não, louca. Ó, 52 artigos. Monta um planinho aí, ó, divide 50 artigos por dia, que seja, 6 artigos por dia, não sei. Dá um jeitinho para você acompanhar esses artigos, né? E tem mais, tá? Eu só comecei aqui com os artigos, tá bom? Tem mais, mas vocês têm que ler lei seca, não adianta, não dá para fugir. Vocês escolheram fazer direito, não foi? Então, aguenta agora, beleza? Tá? Bora, seguindo aqui. Transmissão das obrigações através dos institutos de cessão de crédito, e cessão de débito. É a tal da cessão de crédito e cessão de débito. A gente fica doidinha com essa tal de cessão de crédito. Gente, quem nunca, né? Quem nunca? Isso aqui é tão comum, né? Quando a gente advoga assim, é tão comum. Nossa, como isso aqui é comum. Com certeza, se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece. Essa tal dessa cessão de crédito. Vamos supor, você fez aí um cartão. Já vou adiantar aqui o que é cessão de crédito. Você fez aí um cartão. Eu ia até escrever o nome aqui da instituição financeira. Começa com L, só pra vocês saberem. Vocês fizeram aí um cartão. Aí, né, arrochou o trem ali, comprou mais do que devia, deveu o tal do cartão. Ficaram devendo um negócio lá no cartão, fiz a carnê. O tal do carnê nas lojas, né? Aí vocês fizeram lá um monte de dívida. Aí tem lá a dívida aqui, ó. Vou botar aqui uma dívida, um valor simbólico aqui, ó. Vou botar aqui R$1.000. Tem lá o valor de sua dívida. Aí, o que acontece? Aí tá aqui com a instituição, você fez lá seu cartãozinho com a instituição A. Aí, beleza. Aí passou um tempo, tá, que a instituição cobra. Depois você para de receber cobrança dessa instituição A. E quando você vai perceber, começa a te ligar uma empresa, aí começa os tal das ligações lá do 011. Né? Aquelas ligações que você só dá o quê? Você só bloqueia no seu telefone, porque ninguém aguenta ficar recebendo ligação do 011. Aí você vai e bloqueia aquele número e fala, mas que diabo. Aí é um povo, umas cobranças que começa a te ligar, a gente não paga. Começa a te ligar, a te fazer cobrança. E aí é de um escritório de cobrança X. Escritório de cobrança X. Que tua dívida agora, que era da instituição A e era de R$1.000, agora tá 5. Só que essa dívida agora aqui não é mais sua, não é mais da instituição A, agora é do escritório de cobrança, tá? Isso é cessão de crédito, né? Só para vocês entenderem assim essa sistemática aí. E eu sei que todo mundo, vocês já viram uma situação assim. Se não viram, vocês vão ver ainda. Tá bom? Basicamente, isso é uma cessão de crédito, tá bom? Você não precisa de anuência, não. Tá? Só para explicar que na cessão de crédito, o devedor não precisa anuir. Porque a gente fica puta assim, mas eu nunca... Nossa, até falei um negócio aqui que não devia. Fica brava, né? O devedor não precisa anuir, tá? Mas eu nunca fiz compra naquela instituição que tá me cobrando agora. Não, calma, mas não é, realmente, você não fez. Eu não tinha. Aí ligam os clientes bravos, assim, da vida com a gente. Assim, mas não, eu não tinha que concordar com essa cessão, como é que eles passam a minha dívida para um outro escritório? É porque na cessão de crédito, o devedor não precisa concordar. Diferente da cessão de débito, que o credor precisa anuir. Tá bom? Isso a gente vai ver mais pra frente, eu só tô aqui dando um spoiler mesmo do que é cessão de crédito e cessão de débito. E todo mundo já passou por isso, que eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Eu sei que todo mundo já passou por isso aqui, tenho certeza absoluta. Se você não passou, você vai passar, eu espero que não, né? Mas ou então, na verdade, sabe o que vai acontecer? Se você não passou, você não passou. Mas quando você pegar a sua AB, você vai ter um cliente que vai estar nessa situação, você tem certeza. Aí você já vai saber, cessão de crédito, isso aqui. Aí você vai falar para o seu cliente, olha, realmente, nessa situação aqui, se for o caso de ser realmente uma cessão de crédito, aí você vai falar para o seu cliente, neste caso, você como devedor, você realmente não precisaria anuir. Tá bom? É o que está na lei, gente. Né? Dura lex, sed lex. Então,
São esses artigos aqui que você precisa ler. Isso aqui eu consigo fazer de cabeça, são 84 artigos, tá? Então, adimplemento e extinção das obrigações, também tem os artigos aqui que a gente tem que ler. E a extinção normal de uma obrigação é exatamente o seu adimplemento. A normal, viu? A extinção normal. Se eu tenho uma obrigação, normalmente eu vou lá e cumpro, ou pago, ou faço, ou dou, ou entrego, tá bom? O adimplemento normal é aquele que observa quem deve pagar, a quem deve receber, o objeto, tempo, lugar, prova do pagamento. Por outro lado, caso ocorra algum evento diverso do pactuado, ter-se-á formas especiais de pagamento, como consignação em pagamento, novação, dação em pagamento, compensação, confusão, remissão e etc. Por quê? A regra é que o credor, ele não é obrigado a aceitar como adimplemento a obrigação diversa daquela que foi pactuada. Ele não é obrigado, o credor, tá? Então, se eu combinei com você de que você vai me entregar determinada coisa, seja certo ou incerto, eu estou dando um exemplo aqui bem geral, eu que vou escolher se quero ou não que você cumpra essa obrigação daquela forma ou se eu vou aceitar que seja de forma diversa, tá? É dessa forma, é assim que acontece o negócio aqui, tá bom? Então, continuando aqui. Inadimplemento das obrigações e suas consequências. Pode ser absoluto e relativo. Estão lá nesses artigos também. E eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, que vocês lessem esse artigo. Eu sei que a maioria aqui pode não ler esses artigos. Eu sei também que a maioria, ainda que leia esses artigos, pode não entender na sua totalidade. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar com muita dúvida na hora que ler esses artigos. Por quê? Porque é uma linguagem meio truncada, é uma linguagem meio difícil do código, ele é meio confuso, às vezes o código não é tão claro, às vezes tem uma linguagem ali meio ruim, meio cansativa, meio chata, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer dificuldade em entender qualquer coisa, me procura, tá bom? Me procura lá na rede social, me procura aqui na área do aluno, me procura, pode me perturbar, tá certo? Então, pode vir atrás de mim que eu vou te responder, tá certinho? Lê o artigo, não entendi foi nada, eu vou jogar tudo pro alto, não tô entendendo nada de direito obrigacional. Calma, jovem, calma, me manda a sua dúvida que a gente conversa, a gente vê aí, só não entra em desespero. Desespero não te leva a nada. Bom, continuando aqui. Opa! Relação jurídica obrigacional. Eu sempre vou ter um credor. Sempre. Sempre vou ter alguém que eu tenho que pagar alguma coisa. Quando eu falo pagar, gente, não é só pagar em dinheiro, não. Eu tô falando pagar aqui no sentido lato sensu, no sentido de cumprir obrigação, no sentido que deve-se fazer algo a alguém. Tá? Que seja uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entregar, qualquer tipo de obrigação. Esse é o sentido de pagar que eu estou falando aqui. Sempre eu vou ter alguém para quem eu devo pagar alguma coisa e sempre eu vou ter o devedor, que é aquele que tem que pagar ao credor. Eu sempre vou ter esses dois sujeitos. Sempre tem um credor, sempre tem um devedor. Sempre tem um credor, sempre tenho um devedor. Além disso, também sempre vou ter aqui, ó, o elemento espiritual e abstrato. Não tem nada de espiritual aqui, não tem nada a ver ali, lá ninguém vai ficar chamando aqui o Chico Xavier, não tem nada disso. Nada mais, isso aqui não é nada mais, nada menos que o vínculo, que nada mais é do que a própria, tem até uma seta aqui, mas eu já fiz outra, que é a própria prestação, que é o objeto da obrigação, que é dar, fazer, não fazer, etc. e tal, e por aí vai, tá? Ok? Certinho? Então, relembrando, relação jurídica obrigacional, sempre vou ter um credor, sempre vou ter um devedor, sempre vou ter um vínculo entre os dois, porque se eu tenho alguém que deve, eu tenho alguém para pagar, e eu tenho aquele objeto no meio.
e eu tenho aquele objeto no meio, que é a própria prestação obrigacional, que seja de fazer ou de não fazer, ou, aliás, que seja de dar, de fazer ou de não fazer, que a gente entra aqui de entregar coisa certa, entregar coisa não incerta e etc. Tá certinho? Então, coloca, né, tira esses rabiscos aqui que eu coloquei, desconsidera aí, no seu material ele está limpíssimo, não rabisque tanto aqui quanto eu faço esses rabiscos aqui, o meu apaga muito fácil, o seu não, mas sempre tenha isso na sua cabeça, da relação jurídica obrigacional, certo? Aí eu encerro por aqui essa primeira parte.